Bom, hoje fiquei encarregada de trazer a palavra da ceia. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Infelizmente, o nosso pastor pegou uma virose, tá aqui do lado. Eu fiquei assim, impressionada que ele veio, né, de máscara, se fez presente, mas ele tá ali no cantinho, tá ali atrás, porque ele tem toda uma preocupação de repente poder passar para alguém e tal. Ele também não tá se sentindo muito bem, mas está presente, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 7, a palavra de Deus diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e compartilhe um com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porque quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Amém? Bom, Jesus, ele está fazendo aqui com os seus discípulos, né, aquilo que a Bíblia chama de a última ceia. Ele reúne os seus discípulos, ele sabe que está chegando perto a hora da crucificação. E mesmo nesse momento, talvez ele poderia fazer tantas coisas
porque ele sabia que o momento, né, que ele ia partir, ele amava os discípulos, ele também amava o propósito que ele tinha vindo fazer na terra, mas ele sabia que ele vinha do Pai, que ele era do Pai, que ele tinha que voltar para o Pai. Mas então Jesus, mais uma vez, digamos assim, nos últimos momentos, né, ele usa essa oportunidade para ensinar, porque ele não quer sair desse mundo sem que eu e você entendamos que para andar com Jesus nós precisamos seguir o exemplo dele. Ei, igreja, chega de querer andar com Jesus e seguir um exemplo que não é Jesus. Nós constantemente fazemos isso. Muitas vezes convidamos Jesus para morar em nós, convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida, mas no dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, quem prevalece é o nosso eu. Nunca é Jesus. Nunca é aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus diz que é o reino de Deus. E eu e você precisamos saber, e hoje eu quero falar para você sobre isso, que se você é uma pessoa, se você é um pequeno Cristo, se você confessou Jesus como seu Salvador, você já o convidou para habitar dentro de você, para ser filho de Deus, Jesus é o teu exemplo. Ele é o teu exemplo. Então, às vezes, é claro que nós temos que ter referências, né? A Aline falou aqui em você andar com pessoas que amam mais Jesus do que você. Isso é verdade. Se tem algo que é verdade, porque o ser humano, ele era um ser influenciável, assim como ele também influencia. Então, as pessoas que você escolhe para fazer parte do seu ciclo de amizade vai falar muito ao teu respeito. Quando eu decidi ficar em casa, quando Jesus falou comigo acerca de eu ficar em casa para cuidar dos meus filhos e largar a carreira profissional, eu passei um tempo sozinha, mas depois eu comecei a andar com 4 mulheres. Essas 4 mulheres, elas me ajudaram muito nessa caminhada, porque não foi uma caminhada fácil. Até porque nós temos desejos, temos sonhos, temos vontades, mas hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto que elas foram primordiais na minha vida. Porque depois eu pensei, Senhor, e se eu tivesse andado com mulheres que queriam aquilo diferente do que eu queria? Provavelmente iria acontecer 2 coisas. Ou eu iria começar a querer o que elas estavam vivendo e querendo, ou a menor chance, porque eu era uma, elas iam começar a querer a viver o que eu estava vivendo. E eu confesso que o que eu estava vivendo no momento era uma situação mais delicada, mais difícil. E quem aqui quer viver o difícil? Quem aqui não quer viver o fácil? Então, o Senhor foi bondoso comigo e Ele me apresentou 4 mulheres que naquele momento da minha vida, elas queriam o mesmo que eu. Elas também decidiram ficar em casa, elas também decidiram cuidar da família delas. Então, aquilo nos ajudou, né? Nós ajudávamos uma às outras, porque às vezes nós tínhamos decepções, frustrações, ansiedades, e a gente segurava uma na mão da outra e dizia assim, não, mas a gente vai juntas. E hoje eu consigo olhar para a vida delas, né, de longe agora, não tão de perto, né, e falo, uau, que escolha boa nós fizemos. E não estou aqui falando que ficar em casa para a mulherada é a melhor escolha que você pode fazer. Não, cada uma tem o seu propósito, cada uma é chamada para algo. Mas eu estou falando que se você quer algo e você anda com pessoas que não querem o mesmo que você, a probabilidade de que isso não aconteça ou demore muito a acontecer é real. Então, se eu quero ser apaixonado por Jesus, eu quero viver um cristianismo sincero, eu quero ser muito além
daquele que só ouve a palavra. Eu quero ser um praticante. Eu quero que o evangelho seja real na minha vida. Eu quero andar por aí, como a Aline já falou, que o sonho dela é chegar em algum lugar e a pessoa perguntar dela se ela é crente. Ela ainda não viveu isso. O sonho dela é a pessoa olhar para ela e dizer, tu é crente? Ela vai se realizar, ela ainda não viveu isso, né? Mas é você andar por aí e a pessoa fala assim, tem algo diferente em você, mulher. O que tu tem diferente? Tu é um homem diferente, não sei, andei te observando aí. Tu não é como os outros homens daqui. O que tu tem de diferente? Então, se é isso que você quer ser luz em meio às trevas, você precisa andar com pessoas que também querem ser luz. Você precisa andar com pessoas que estão à frente de você. Isso é para tudo na nossa vida, porque nós somos seres influenciáveis. Então, se eu quero avançar, eu vou andar com quem avança. Essa semana eu me deparei com um vídeo e até postei ele no Instagram, porque dizia que realmente, eu não sei se vocês já escutaram essa historinha, né, da tartaruga e da lebre. E eles fizeram essa experiência e foi real. A tartaruga ganhou da lebre. Acredita nisso? Por quê? Porque a tartaruga, ela foi constante. Então a constância, ela é algo que ela vence tudo. Ela vence o dom, ela vence o talento, ela vence tudo. Por quê? Porque você é constante. Então, quando eu decido ser constante na palavra de Deus, eu vou atrair isso para a minha vida, eu vou andar com quem quer a mesma coisa e eu vou obter vitória. É engraçado no final do vídeo que a moça falava assim, a constância, ela muda tudo. E se você quer ser uma pessoa diferente, vá só. Ainda que ninguém vá com você, vá só. Vá você, vá atrás, faça. Porque quando você chegar lá, você vai encontrar quem também queria o mesmo que você e chegou lá. Então eu e você precisamos entender que nós precisamos viver um evangelho de verdade. De verdade. E você não vai conseguir sozinho. Agora, se você, né? Porque o fulano é mais legal e eu vou andar aqui com ele. Ainda que você veja que a postura não é adequada, não é correta. E aí você fala... Eu sempre digo isso, gente. O evangelho é um lugar de muito confronto, pouco conforto. Se você quer conforto, o evangelho não é um lugar para você. Eu sinto muito em te falar. Eu tô aqui para te falar a verdade. O evangelho é um lugar de muito confronto e pouco conforto. Mas pouco conforto e muito confronto. Sabe por quê? Porque Jesus quer que eu e você cresçamos. Ele quer que eu e você sejamos a diferença onde nós chegarmos. E eu nunca vi ninguém crescer sem confronto. Eu nunca vi ninguém avançar só passando a mão na cabeça e dizendo, uau, como você é maravilhoso, como você é maravilhosa, tudo que você faz é bom, tudo que você faz que você... Nunca vi. Eu, pelo menos, nunca cresci com um balde de pipoca na frente do Netflix. Eu cresci no confronto. Você está errado, você precisa mudar de atitude, você precisa pedir perdão. Ontem mesmo no discipulado, à noite, eu estava falando com a Nilciane sobre isso, né? Ela e o Wanderson, e eu falei para ela, eu falei, meu discipulado? Eu ligava para minha discipuladora e eu dizia assim para ela, o Renzo fez isso, isso, isso e isso. E ela falava assim, então você vai pedir perdão dele. Eu dizia, eu? Você escutou o que eu falei? Eu disse que ele fez. Ela disse, então você vai pedir perdão para ele. Eu falei, eu não vou não. Ela, você vai? Sim. Eu falei, eu não vou não. Ela, você vai. Eu já falei, aí o resto é com você. Beijo, beijo. E eu ficava, eu não vou. Eu não vou, Senhor, porque tu sabes. Aí eu ia pra frente do espelho e eu ensaiava. Tenho muita dificuldade de pedir perdão, gente. Oh, Deus. Então eu ia pra frente do espelho e eu ensaiava. Renzo, me perdoa. Porque ela ainda falava assim, se for de mentira, Deus tá vendo. Ai, meu Deus, aí, esse tá muito de mentira. Aí eu voltava. Renzo, me perdoa. Ainda tá de mentira, Senhor. Porque eu não quero pedir perdão para ele. Porque o evangelho é matar a nossa carne. A
carne que quer viver, que quer ter razão, que quer fazer o que ela quer e viver pelo Espírito. E hoje é um bom dia para nós nos lembrarmos disso, porque hoje nós temos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um memorial, é para nós trazermos à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós. Ele perdoou os nossos pecados, Ele entregou a vida dele por mim e por você, para que nós tivéssemos um Salvador, para que nós fôssemos morar com Deus, sim, mas para que também eu e você pudéssemos viver em liberdade nessa terra. Sabe o que é liberdade? Sabe o que é? Liberdade é você fazer aquilo que você sabe que é verdade. Não é você fazer o que você tem vontade. Eu sou livre, por isso eu vou fazer o que você tem vontade. Porque se você está fazendo o que você tem vontade, então você não é livre, você está sendo escravo das suas vontades. Liberdade é você fazer o que tem que ser feito, ainda que a sua vontade não seja aquela, porque você sabe que aquilo é a verdade a ser feito. Então Jesus morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos liberdade e pudéssemos escolher. Eu não vou fazer isso. Ainda que eu queira fazer, eu sei que é errado, então eu não vou fazer. Eu vou fazer o que é certo, porque eu sou livre e eu posso escolher. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci uma moça, uma senhora já, que ela fumava muitas carteiras de cigarro por dia. E um dia eu estava conversando com ela e ela disse assim para mim: eu sei que esse cigarro vai me matar. Ela falou. Ela pegou a carteira e ela disse assim: eu sei que essa imundície não presta para nada. Eu sei que não tem nada aqui de bom para mim. E eu, uau, mas eu não consigo largar. Ela sabe que vai matá-la. Ela sabe que não tem nada para ela. Ela sabe que é algo ruim para o corpo dela, mas ela não consegue largar. Isso é liberdade? Não. Ela é escrava daquele vício. Liberdade é se ela pudesse olhar para o cigarro, saber tudo que ele representa e dizer para ele: você não me domina, você não manda em mim. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Isso é liberdade. É quando você pode escolher fazer a verdade. Então Jesus reúne os discípulos e na última ceia ele chega e diz assim: vamos sentar, prepara a refeição. E eu amo mesa. Essa mesa está bonita. Eu amo mesa, porque mesa é um lugar de comunhão. Mesa, eu sempre digo isso, é um lugar de conversa. Mesa é onde o pão da presença está. E Jesus começa a falar: olha, hoje eu vou ensinar para vocês algo. Mas antes, eu quero falar para vocês que o que nós vamos viver hoje aqui, eu quero dar uma ordem para vocês. Vocês precisam sempre fazer isso. E quando vocês fizerem isso, vocês precisam fazer em memória de mim. Sabe por quê? Eu não sei você, mas a gente é esquecido. A gente é muito esquecido, né? E às vezes a gente vive a correria do dia a dia, a loucura que é os nossos dias hoje. Cada vez mais você tem que produzir, você tem que trabalhar, você tem que ter, você tem que comprar, você tem que fazer. E porque você tem, porque você tem, porque você tem. E a gente vai vivendo os dias assim. E muitas vezes, mesmo dentro da igreja, mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós não lembramos do sacrifício que Jesus fez por nós. Então ele chega com os discípulos e ele diz assim: eu vou pegar o meu pão e eu vou dividir. E o meu pão, eu vou pegar o pão, esse pão aqui simboliza o meu corpo, que eu estou entregando em favor de vocês. Ele não falou: não estou entregando o meu corpo em favor de mim, eu estou entregando, não, eu estou entregando o meu corpo, eu estou entregando em favor de vocês. Aí ele pega o cálice do vinho, ele diz assim: isso daqui representa o meu sangue, que simboliza o quê? O perdão dos pecados
de muitos. Ele não falou de todos, ele disse de muitos. Sabe por quê? Porque não são todos que vão aceitar o sangue dele e que vão querer os seus pecados perdoados. O desejo de Deus era esse, era que todos fossem salvos. Mas não, ele disse assim, esse sangue simboliza o perdão dos pecados de muitos. Então ele mostra para os discípulos o que significa aquilo e que eles precisam lembrar. Porque Jesus está indo e eles vão viver uma vida depois que Jesus for, depois que Jesus voltar para o céu. E eles precisam trazer à memória o que Jesus está fazendo por eles. E eu e você precisamos constantemente trazer à memória o que Jesus fez por nós. Tem algo que me deixa extremamente triste no meio cristão. Triste é quando eu vejo alguém que ainda não entendeu o sacrifício que Jesus fez pela vida dele. Ele ainda não entendeu. Quando você não entende o sacrifício que Jesus fez pela sua vida, você vive a sua vida de qualquer jeito. Você faz as suas escolhas baseadas naquilo que você acredita. Você tem os comportamentos que você acha que você tem que ter, porque você ainda não entendeu o que Jesus fez. E a minha oração é sempre, Senhor, nos faz entender o que o Senhor fez. Jesus, ele era Deus. Você entende o que é isso? Deus. Ele era Deus. Tudo. Ele criou o mundo. Ele estava lá. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, tudo. E o Pai dele, nós já explicamos aqui, né? Essa trindade olhou e disse assim, eles não vão se salvar, eles precisam de um Salvador. Você vai. Meu único filho, você vai, porque você é perfeito. Você não vai pecar, você não vai errar, você vai ser um modelo, você vai ser exemplo. Você vai salvá-los através de você. Eu vou trazê-los de volta para mim. E Jesus vem para a terra, Jesus fica aqui, Jesus nasce, Deus Todo-Poderoso, se esvazia de si mesmo e vem da barriga de uma mulher. Ele nasce da barriga de uma mulher. Ele é concebido pelo Espírito Santo e nasce na barriga de uma mulher. Ele provavelmente foi amamentado, ele correu, ele brincou, ele caiu. Ele teve a vida de uma criança. Ele foi um jovem, ele foi um adulto, até que chegou o momento que as pessoas precisavam conhecer quem Jesus era. Então Jesus escolheu 12 homens para andar com ele, para ensinar tudo que ele precisava ensinar, porque o tempo dele aqui era breve, ele precisava voltar para o Pai. Então ele ensina esses homens, ele anda com esses homens e ele sabe que o tempo dele está acabando e ele sabe qual vai ser o fim daquele corpo dele. Não qual vai ser o fim dele, porque eu quero te falar que Jesus não está naquela cruz. Ele não está lá. Jesus está vivo. Não qual ia ser o fim de Jesus, mas qual ia ser o fim daquele corpo que ele ia se entregar por mim e por você. Então Jesus vai e, sendo Deus, vai diante do Pai, sabendo que não que toda a humilhação que ele ia passar, mas sabendo que existia um momento que o Espírito Santo ia se retirar dele. E como que ele ia conseguir viver, ainda que fosse por alguns momentos, sem o Espírito de Deus, né? Do próprio Deus dele, como que haveria essa separação deles? Porque mesmo na terra ele dizia, o Pai está em mim e eu estou nele. Mas no momento que ele levou os nossos pecados naquela cruz, ele se separou de Deus. Ele se separou de Deus. Então Jesus vai até Deus e diz assim, Pai, se for possível, o Senhor pode afastar de mim esse cálice? E aí, Deus não fala nada. E a Bíblia conta para mim e para você que ele estava tão angustiado, que ele suava. E quando caía no chão, parecia gotas de sangue. Ele transpirava. Isso é um fenômeno que a ciência explica, que é quando uma pessoa está no ápice, no extremo lugar de pressão, de angústia, de perturbação.
E aí Jesus vai e diz assim: mas que não seja feita a minha vontade, Pai, mas que seja feita a sua vontade. E Jesus vai para aquela cruz. E é engraçado que quando Judas traz Jesus e Pedro, né? Pedro tão cheio de emoção, Pedro tão autêntico, tão eu vou contigo, Jesus, ainda não tinha entendido nada. É como muitos de nós vivemos, andando com Jesus e ainda não entendeu nada. Eu vou contigo, eu vou morrer contigo. Tira uma espada para defender Jesus na hora que ele é pego. E Jesus diz assim: para com isso. Pedro corta a orelha do soldado, Jesus vai lá, cola de novo e diz assim: para com isso, Pedro. Será que você não sabe que se eu quisesse, eu mandaria uma legião de anjos para me defender? Precisa se cumprir o que estava escrito sobre mim. Porque, Pedro, o que está escrito sobre mim tem a ver com você. Tem a ver para onde você vai. Tem a ver com a vida que você vai viver. Então precisa se cumprir, Pedro. E Jesus vai para aquela cruz. E Jesus se esvazia do Deus que ele é. Ele é humilhado, e eu tenho certeza que você já deve ter assistido o filme Paixão de Cristo. Eu tenho certeza porque eu assistia desde quando eu era criança, era tradição na Semana Santa, né? Aí a mamãe fazia mingau, não podia bater na gente naquele dia, que era sexta-feira, não podia bater, não podia. Depois, minha irmã, quando virasse a sexta-feira, o negócio era pegado, ia pegar por toda a sexta. Mas na sexta, eu falava assim: hoje é o dia que eu posso fazer o que eu quiser, porque eu vou apanhar só amanhã no sábado. Entendeu? Não podia bater, aquela assim, né, que a gente faz e não sei o que e tal. E a gente vai e almoça e assiste o filme Paixão de Cristo e você chora. Você diz: meu Deus, quanto sofrimento ele passou. Meu Deus, que humilhação. Como puderam fazer? Você até fica indignado. Te dá raiva e tu diz assim: ele não fez nada. Que você assiste todo o filme, desde quando ele nasceu. O filme é assim, né? Até a morte dele. E você diz: ele não fez nada. Como que puderam fazer isso com ele? Meu Deus, ele não cometeu pecado algum. E você fica indignado. E você quer ali defender Jesus, fazer alguma coisa com aquelas pessoas que estão gritando: solta Barrabás, solta Barrabás. E no sábado, a gente é igual tudo de novo. No sábado, a gente não entendeu nada. Nada. Aí no sábado tinha peia, no sábado tinha um grito, no sábado tinha discussão, pai, mãe, briga. Tinha lugares que sexta-feira tinha até a cerveja, a bebida e tudo. Que vamos comemorar. A gente não entendeu nada. Nada. Que vai muito além de uma indignação, vai muito além de um... Meu Deus, ele sofreu, né? Ele sofreu. Meu Deus, ele foi humilhado. Ele foi humilhado. Meu Deus, cuspiram nele. Cuspiram nele. Meu Deus, chicotearam ele com um chicote que tinha uma bola cheia de ferro e de espinho. Foi. Fizeram ele carregar uma cruz. Foi. Os filmes que a gente vê mostram que Jesus estava ali com uma tanguinha, né? Um negócio. Quero te falar que naquela época a história conta que os crucificados eles iam pelados para a cruz. Humilhação em cima de humilhação, para que no sábado a gente volte a ter a mesma vida. Não é isso. Nunca foi isso. E por isso ele estabeleceu a ceia. Vocês precisam lembrar. Vocês precisam lembrar do que eu fiz por vocês. Vocês precisam lembrar que esse pão simboliza o meu corpo que eu estou entregando em favor de vocês. E vocês precisam lembrar que esse cálice simboliza o meu sangue que eu estou entregando para perdoar os pecados de vocês. Jesus foi para aquela cruz para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados. Aquela cruz, aquela humilhação, aquelas chicotadas eram nossas.
E é difícil, né, a gente imaginar que eram nossas, porque às vezes a gente tem uma visão errada de si mesmo. Nós somos tão bonzinhos, nós não andamos por aí matando ninguém, batendo ninguém, não é não? Roubando ninguém. Às vezes a gente só dá uma furada de fila, coisa besta. Ou às vezes a gente só conta uma mentirinha assim pequena, é coisa besta, nada demais. Somos muito, muito bons, politicamente corretos, não é verdade? Então nós não temos a noção de quem realmente somos. E por não ter a noção de quem realmente somos, não entendemos o que realmente Ele fez. Mas quando você tiver a noção de quem realmente você é, o que você merecia, qual era o seu futuro, você vai entender o que realmente Ele fez para que você tivesse uma nova história. Você vai entender o que Ele fez. Eu gosto da passagem do jovem rico. Ele chega com Jesus, ele fala: mestre, o que eu faço para obter a salvação, para obter a vida eterna? E ele diz assim: cumpre todos os mandamentos. Jesus é lindo, gente, eu amo Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele toca na nossa ferida. Ele toca naquilo onde a gente não mostra pra ninguém. Sabe aquilo que a gente quer deixar escondido, o lado podre, só pra gente? Ele vai lá e ele toca, ele vai assim na ferida. Aquilo que a gente só mostra pras pessoas, aquilo que a gente quer mostrar. O lado podre da gente, a gente esconde porque é feio. E aí Jesus vai lá e o jovem rico chega e diz assim: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E ele diz assim: cumpre todos os mandamentos. Aí o jovem, visão errada de si mesmo. Quantos aqui? Eu já faço isso, mestre, desde a minha infância. Eu cumpro todos os mandamentos desde a minha infância. Aí Jesus disse: é mesmo, é? Então faz o seguinte, vai lá, vende todos os teus bens e me segue. A Bíblia diz que ele saiu de cabeça baixa, triste, porque ele não podia fazer isso. Sabe por quê? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não conseguia cumprir nem o primeiro. Ele amava mais o dinheiro dele do que a Deus. Nós temos uma visão errada de nós mesmos, igreja. E essa ceia é para nos lembrar disso. Quem nós éramos e quem nós somos por causa do sangue dele. Não é por obra. Às vezes você olha para você e você diz: mas eu só faço o bem. Eu não trato ninguém mal. Eu ajudo a ONG fulano de tal. Eu dou dinheiro para não sei quem. Todo mundo que bate na minha porta eu ajudo. Olha, eu sou tão bondoso. Não é por obras que você é salvo. Porque se fosse por obras, pelo que você faz, Jesus não precisava ter deixado a glória dele, o trono dele, o reinado dele para vir salvar você. Jesus veio salvar você, a mim, de você mesmo, de mim mesmo. Então ele instituiu a ceia para que eu e você lembrássemos daquilo que ele fez por nós, porque nós esquecemos. Quem aqui nunca passou pela situação de ingratidão? Eu não vou perguntar se você já esteve no papel de ser o ingrato, porque quem é o ingrato esquece. Mas eu vou perguntar se você já viveu a situação de alguém ser ingrato com você. Provavelmente você já deve ter vivido isso. Aí você fala: como que ele esqueceu o que eu fiz por ele? Porque a gente esquece. A gente esquece. E Deus, sabendo disso, porque Ele nos conhece, Ele instituiu a ceia. E a ceia não é para trazer condenação. A ceia é para que eu e você, um memorial, possamos lembrar e nos examinar. Pai, será que eu estou vivendo da forma que o Senhor me chamou para viver? Será, Senhor, que eu tenho correspondido àquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz? Ou será que eu ainda continuo no controle? Será que ainda tem muito eu de mim e menos do Senhor? Porque se o Senhor veio, o Senhor desceu, o Senhor ensinou, porque o Senhor queria que eu olhasse para o Senhor como o meu exemplo. E eu não estou cumprindo o seu exemplo, porque se o Senhor é o meu exemplo, isso significa que o Senhor se esvaziou de quem o Senhor era e o Senhor assumiu um lugar que não era seu. O Senhor se esvaziou, o Senhor se humilhou. Será que eu tenho vivido a minha vida desse jeito, me esvaziando para que o Senhor habite em mim cada vez mais? Ou será que tem muito mais de mim e menos de ti?
Essa é a pergunta que nós temos que fazer hoje, porque Ele é o nosso exemplo. E a outra coisa que eu quero falar com você é: o nosso coração anseia por reconhecimento. O nosso coração anseia por lugares altos. O nosso coração anseia por cargos. O nosso coração anseia por valor, por ser reconhecido. Mas sabe, Jesus disse assim na ceia. Deixa eu explicar algo para vocês. O maior entre vocês, o maior, ele precisa ser o menor, como se fosse o mais jovem, o recém-convertido. O que tem mais experiência, o que ocupa um lugar maior entre vocês, ele precisa ser como aquele que me conheceu hoje. Sabe? Jesus fala assim: quem é que é maior? É o mestre ou é o servo? É aquele que senta à mesa ou é o servo? É claro, quem é maior? É o que senta à mesa, não é verdade? E ele falou assim: pois é, então tá vendo? Eu estou sentado à mesa, mas eu me diminuí, eu sou o menor entre vocês. É isso que eu quero que vocês entendam, que vocês estão aqui para servir uns aos outros. Se eu ando com Jesus, se eu digo que eu sou cristão, se eu chamei Jesus para habitar dentro de mim, para ser o meu Senhor, e eu não estou preparada, apto, disponível para servir os outros, então você também ainda não entendeu o Evangelho. Porque Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E é lindo quando a gente vai para o Evangelho de João, né? Porque Lucas, ele não conta essa história. Eu gosto dos 4 evangelhos porque você já escutou a mesma história contada por 4 pessoas diferentes. Sempre tem um que te dá um detalhe que o outro não te deu. Aí disse: meu Deus, o outro nem falou aquilo que aconteceu e o João falou. E aí João conta que também teve um momento na hora da ceia que Jesus lava os pés dos discípulos. O que você está falando, Carla? Que com Jesus nunca foi só palavra, que com Jesus era prática. Ele vivia o que ele pregava. Ele era o exemplo. Ele falou assim: pois é, sabe o que eu estou falando? Que quem quiser ser o maior, for o maior, tem que ser o menor. Vou mostrar para vocês, para que vocês não esqueçam fazer a dinâmica. Pega a bacia, pega a toalha, senta aqui. Aí, pasmem, lavou os pés, inclusive de Judas. Acredita? O nosso exemplo, o que nos chama para ser como ele, lavou os pés, inclusive daquele que o vendeu, que o trairia. E nós não queremos perdoar, às vezes, nem o jeito que a pessoa fala com a gente, né? Meio travado, que nos ofende. Não, pensa o quê? Né? Pensa que tá falando. Meu Deus. Eu lembrei de uma história que o Cauã me contou. Diz que o Cauã, o professor aplicou uma prova. Eu não aguentei essa história. O professor aplicou uma prova e aí deu o tempo da prova. Acabou. O aluno ainda não tinha entregado a prova. E aí, colocou lá o nome dele, foi entregar. O professor: não, acabou o tempo. Acabou o tempo da prova, você não entregou. Aí o aluno: o senhor me conhece? O senhor sabe quem eu sou? A pilha de prova aqui do lado do professor. O professor: não. Ele levantou a pilha, colocou a prova e foi embora. Então pronto. Vocês entenderam ou vocês não entenderam? Gente, vocês não entenderam. O professor não sabia quem ele era. Não tinha como achar a prova dele, entendeu? Meu Deus, tem gente que é nerd, te conta a piada, é depois. Eu vou confessar que eu fiquei assim 1 minuto. Ai, caramba, que eu fui rir, entendeu? O professor não sabia, diz que ele foi na maior autoridade. O senhor me conhece? O senhor sabe quem eu sou? O professor: não, ele. Pronto, então tchau. Como que o professor ia saber quem ele era? E muitas vezes é assim que a gente vai, não é não? Você me conhece? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Não é não, Aline? A Aline quer logo falar com os gerentes das lojas. Queria. Às vezes eu estava resolvendo uma coisa, estava com ela no telefone, ela não está resolvendo. Pede para falar com o gerente. Não é não? E Jesus, humilde. Pede para falar com o gerente, pede para resolver.
A gente não consegue lidar com uma ofensazinha assim, ó. Uma palavrinha atravessada, mas Jesus não. Jesus ensinou. Ele foi lá e falou assim, ó, senta aqui, Judas. Deixa eu lavar teus pés. Ele sabia. A gente leu. Ele disse assim, nessa mesa aqui, o que vai me trair tá comendo junto comigo. Ele sabia. E se eu não me engano, é em João ou Marcos, eu não sei. Acho que é em João. Que João chega com ele e diz assim, ó, Jesus, quem é que vai te trair? Aí ele diz assim, é aquele que eu molhar um pedaço de pão e entregar para ele. Aí ele molha o pedaço de pão, vai lá e entrega para Judas. Jesus sabia. Nada do que Jesus viveu era uma surpresa para ele. Ele sabia desde o início o plano de Deus. E mesmo assim, ele não hesitou, ele não foi para trás, ele não desistiu. Para que ele fosse o nosso exemplo. Não como uma historinha que a gente ouve contar, mas de alguém que viveu o que ensinou. Esse é Jesus. Ele é aquele que viveu aquilo que ele ensinou. E ele nos convida para fazer isso. Então, quando você achar que você está assim num nível muito superior a todos os mortais da terra, você pensa, não, Jesus disse, né? Gente, a gente se acha tanto, né? A gente se acha tanto melhor do que os outros, a gente se acha tanta coisa. Um dia desse eu estava pensando, né? Eu estava vendo as mortes, a quantidade de mortes por mosquito da dengue. E eu falei, meu Deus, a gente não dá conta nem de um mosquito. Um mosquito chega, pica a gente, sabe? Ali nos contamina com um vírus e daqui a pouco você morre. Por quê? Uma picada de mosquito. Se nós entendermos o quanto que nós somos frágeis, o quanto que nós ficamos fazendo planos e olhando para o futuro e fazendo, mas eu vou fazer isso, e eu vou fazer aquilo, e vai acontecer isso. A gente vive uma vida como se o futuro sempre estivesse disponível. Eu quero te falar que o futuro não nos pertence. O que Deus nos deu é o hoje, o agora. Nós temos a promessa dele, que aquele que anda com ele, aquele que tem uma vida com ele, vai ser, ainda velho, vai dar frutos. Nós temos essa promessa, mas saber se amanhã nós vamos estar vivos. Em Tiago, Tiago nos adverte, pare de ser orgulhoso, não fique falando amanhã eu vou fazer tal coisa, depois de amanhã eu vou fazer tal coisa, e depois de amanhã eu vou fazer tal coisa, porque você nem sabe se você vai ter o amanhã. Fale assim, ó, se Deus permitir, amanhã eu vou fazer tal coisa. Sabe? É só para mostrar a nossa fragilidade. Nós não temos controle de nada. Você não tem controle de nada na sua vida. Para de querer ter o controle. Para de querer ser o Senhor da tua vida. Para de querer ser a senhora da tua vida. E entrega a tua vida realmente para quem tem o controle de tudo. Jesus tem o controle de tudo. Ele sabe quantos dias você vai viver. Ele sabe. Está escrito lá no Salmo 139. Que o Senhor já conhece o fim dos nossos dias. Está escrito que antes de a nossa mãe saber que nós estávamos sendo gerados, Ele já nos conhecia. Ele já tinha nos visto. Então assim, para de querer ter o controle e de falar vai ser desse jeito, e eu vou fazer assim, e eu não sei o quê. E às vezes a gente recebe uma ofensa, a gente já está aqui, programando como que a gente vai fazer para dar o troco. Deixa. Sabe? Quando aquele que é o exemplo nos chama para dizer assim, Senhor, se ouviu, né? Doeu, Pai. Quero perdoar, não, porque está doendo, mas eu oro por essa pessoa. Eu entrego ela nas tuas mãos, Pai. Porque não há nada que eu possa fazer. Porque entenda, a sua vingança nunca vai ser, de fato, aquilo que o Senhor quer trabalhar naquela pessoa. Porque às vezes o Senhor não está nem trabalhando na pessoa, Ele está trabalhando em você, o seu caráter.
o seu domínio próprio, a sua paciência. É isso que o Senhor está trabalhando. E a última coisa é, nós precisamos deixar de ser cristãos emocionados. Emocionados. Nós somos homens e mulheres, muitas vezes, que andamos com Jesus emocionados. E o que é emocionado? Emocionado é aquele que vive pela emoção, né? E a gente consegue ver Pedro. Quando Jesus está falando para ele, está ensinando, está aproveitando ali a ceia para falar, para ensinar. E Jesus fala bem assim: Pedro, Satanás, Jesus falando, né? Porque tem muita gente que não acredita em Satanás, que acha que céu e inferno é a história da carochinha. Eu quero falar uma coisa para você, não importa se você acredita ou não, isso não vai fazer com que deixe de acontecer. Então tem muita gente que não acredita. E aí Jesus disse que Satanás pediu eles para peneirar como trigo. Gente, quem aqui já peneirou trigo? Para peneirar como trigo. Sabe? Ele disse, mas eu orei por vocês. Olha só. Andar com Jesus, ter uma vida reta, ter Jesus como meu exemplo. Sabe o que me dá direito? Ao próprio Jesus orando por mim quando Satanás quer tocar na minha vida. Quando Satanás quer, às vezes, por um descuido meu, um erro meu, se sente na legalidade de vir. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor. E aí ele chega com Pedro, e Pedro é um homem emocionado. Ele ainda não tinha se convertido. A Bíblia fala, porque quem se converte mesmo, converter é mudar de rota. É você estar andando aqui, ó, pá, me converti. Opa, mudei de rota. Rota diferente. E Pedro era um emocionado. Não, Jesus, eu tô contigo. Anota meu nome aí. Somos nós dois. Se te prenderem, vão me prender. Se te matarem, vão me matar. Aí Jesus, que é aquele que conhece o coração de todo mundo. A boa intenção de Pedro era até, né? Era até digna. Jesus, eu estou contigo, eu estou andando contigo esses 3 anos. Eu tenho visto, Jesus, os milagres que tu tem feito. Eu tenho visto que não há outro como o Senhor. Então eu estou contigo. Ele diz, Pedro, deixa eu te falar. Antes de o galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Quando a gente anda com Jesus é assim. Jesus, ele mostra pra gente quem nós realmente somos. E ele falou assim, Pedro, sabe por quê? Porque falta você se converter. Então a ceia também é para que eu e você façamos um exame e busquemos na nossa mente, será que eu tenho vivido um evangelho emocionado ou será que eu tenho vivido um evangelho com responsabilidade? Será que eu tenho saído da minha casa, eu tenho colocado minha Bíblia debaixo do braço, eu tenho cantado louvores, eu tenho falado, paz de Cristo, irmão, tudo bem, vaso? Deus te abençoe, eu te repreendo em nome de Jesus. E o crentez está na ponta da língua. Tá ali, emocionado. Não, bora, é com a gente. E mexeu contigo, mexeu comigo. Gente, é fechado. Mas será que eu tenho sido um cristão emocionado? Mas na hora da responsabilidade de ter realmente, na hora que Jesus ia... Não vou dizer que ele ia precisar, mas na hora que Pedro ia ser testado, quando perguntaram para Pedro, isso é algo tão forte. Se você não leu, leia. Pedro fica tão nervoso, ele fica com tanto medo, que sabe o que ele fala? Ele diz assim que me amaldiçoe se eu andava com esse homem. Já pensou? O homem que horas atrás estava falando para ele que ia pegar a espada, que ia com ele na morte, na chuva, tudo era ele e eu. Ele fala assim, se eu andei com esse homem, pode me amaldiçoar. Será que na hora da pressão da nossa vida, será que na hora que nós somos encurralados, nós nos deixamos levar pela emoção, porque vai ficar feio se posicionar? Tá todo mundo falando que aquilo é certo fazer, vai ficar feio você falar na frente de todo mundo que não é certo.
Primeiro, porque a probabilidade de você ser rejeitado é muito grande. Então, será que na hora da emoção, na hora da pressão, eu sou um emocionado? Ou será que eu ainda preciso me converter de verdade? Será que eu ainda preciso nascer, experimentar um novo nascimento e dizer assim: Jesus, eu me converti, eu mudei a rota e eu não me importo com o que os outros pensam. Eu me importo em te agradar, porque eu reconheço e eu entendi o que o Senhor fez por mim naquela cruz. A Bíblia fala que muitos dos fariseus que andavam atrás de Jesus, eles se converteram. Muitos se converteram não, desculpa. Eles acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Eles acreditaram. Tinham muitos que tinham inveja, queriam pegar Jesus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que eles não deixaram a sua religião para seguir Jesus, porque eles se importavam mais com o que os homens pensavam dele do que com que Deus pensava deles. Então, nesse momento, eu e você precisamos nos examinar e dizer assim: será que eu tenho sido um emocionado? Porque eu falo para vocês, muitas vezes eu sou uma emocionada. Muitas vezes eu tenho falado: Senhor, segura a minha língua, segura o meu ímpeto. Eu não, porque se fosse comigo o quê? Tem vezes que eu falo: porque se fosse comigo, passa o tempo, aí o Senhor me coloca na situação e eu, pois é, Jesus, por quê? Eu não sabia que era tão difícil assim. E a gente não passa na prova, sabe? E se fosse com você? Será que você pode olhar hoje e dizer assim: Senhor, eu ainda tenho muita emoção e pouca responsabilidade. Eu ainda de fato, ainda não consegui entender de fato o que o Senhor fez por mim naquela cruz. E hoje é um bom momento para nós mudarmos isso, amém? Pode ficar de pé, porque a palavra do Senhor está disponível para cada um de nós. Jesus disse que Ele não tinha vindo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Essa é a primeira vinda de Jesus. Haverá a segunda, que Ele virá no seu poder, na sua glória, na sua majestade. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor dos senhores. Toda língua confessará. Sabe? E Jesus estipulou a ceia. Ele nos deu uma ordem. Ele disse: façam isso em memória de mim. Hoje quem precisa vir na nossa memória é Ele. Hoje quem precisa vir à nossa memória é o sacrifício dele. Hoje quem precisa vir à nossa memória é o exemplo dele. É o exemplo. Eu não sei se você já fez algo em memória de alguém. E sabe quando você se reúne, você começa a falar quem aquela pessoa era, né? Porque memória, porque a pessoa não está mais ali. Você começa a dizer: nossa, eu vivi aquilo com ele, eu vivi aquilo com ela. Nossa, foi tão legal, a gente viveu aquilo. E às vezes senta um grupo de amigos e começa a lembrar do amigo que estava entre eles e dizia: nossa, ele era tão assim, ele tinha isso que fazia diferente, ele tinha aquilo que fazia diferente. Então a ceia é para nós fazermos em memória de Jesus. A ceia é para que é para aquele que você já decidiu, já escolheu. Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Quando você já decidiu isso, você fala: Senhor, essa comunhão, essa memória, eu estou ceando, eu estou fazendo, porque eu trago à memória o teu sacrifício, aquilo que o Senhor fez por mim, Pai. Jesus está aqui, eu já falei isso. Essa ceia é em memória dele. Sabe, quando passou o tempo da crucificação, Jesus foi colocado no túmulo, no sepulcro. A Bíblia diz que os dias passaram e quando foi domingo pela manhã, Maria Madalena foi lá.
E quando ela chegou lá e ela viu que a pedra do sepulcro tinha saído, não estava lá, ela ficou desesperada. E ela foi correndo falar para Pedro e para João. Pegaram o corpo dele, fizeram alguma coisa com ele. Ela sai correndo para contar para eles. E eles vão até lá. A Bíblia diz que João corre mais rápido, mas ele fica. Ele não consegue entrar, mas Pedro vai lá. Pedro vê que está o lenço de Jesus, que o corpo dele não está mais lá. Eles ficam felizes porque eles entendem que aquilo que Jesus falou que aconteceria, de fato aconteceu, mas eles vão embora. Maria Madalena continua lá. Ela continua lá e a Bíblia diz que ela fica chorando, chorando, chorando. E que 2 anjos aparecem. Um fica no começo da pedra e o outro no final da pedra. E eles perguntam para ela: mulher, por que você chora? Por que você chora? E ela diz: levaram o corpo do meu Senhor. Levaram o corpo dele. Ele não está aqui. E então aparece um homem. E esse homem olha para ela e diz assim: mulher, por que você chora? E a Bíblia diz que ela acha que é o jardineiro. Ela acha que é o jardineiro. Então ela diz assim: foi você que levou o corpo do meu mestre. Foi você, eu quero o corpo dele. Me devolva. Só que ele diz assim para ela, ó: Maria. Maria. Ela conhecia aquela voz que chamava o nome dela. Será que você pode reconhecer a voz que chama Leonel, Jaqueline? Eu estou aqui, eu ando no meio de vocês. Será que você pode reconhecer a voz que chama Yasmin, Rafaela, Caroline? Será que você pode reconhecer essa voz? E a Bíblia diz que quando ela ouviu a voz dele, ele disse Maria. Ela olhou para ele e ela disse: mestre, mestre. E a Bíblia dá a entender que ela correu, ela queria abraçá-lo. Ele disse: calma, Maria, ainda não, eu ainda não voltei para o meu pai. Eu vou voltar. Mas Maria, vai e conta para todo mundo o que aconteceu. Conta para todo mundo o que aconteceu.